deve ter visto mais cedo, pessoal, no Reinaldo Azevedo, ele comentando sobre o Lulinha. Mas para quem chegou depois, eu vou explicar sobre essa nova investigação contra o filho do presidente Lula. O Lulinha se tornou alvo de um inquérito da Polícia Federal. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura da investigação nessa quinta-feira, que corre em sigilo. A investigação apura a suspeita de que Lulinha tenha cometido crimes de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Saúde por negócios que envolvem cannabis medicinal. A Polícia Federal vai investigar se Lulinha teria utilizado a influência dele, como filho de Lula, para facilitar que sua amiga Roberta Luxinger, que é dona de uma consultoria, e o lobista Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, fizessem negócios com o Ministério da Saúde. O lobista está preso, apontado como figura central numa investigação da PF sobre descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, disse ter recebido a notícia da investigação com perplexidade, mas ao mesmo tempo serenidade. Para ele, a impressão é de que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, que em português é pesca probatória, que é uma investigação penal especulativa, que busca achar qualquer prova contra alguém sem ter uma base ou motivo real. No Brasil, essa prática é proibida porque viola a privacidade e as regras da lei. E ontem mesmo, o presidente Lula comentou sobre a investigação contra o filho durante a participação dele no podcast Inteligência Limitada. Lula afirmou que não vai haver nenhum privilégio no julgamento de Lulinha e, se ele for culpado, vai pagar pelos crimes. Vamos ver. Maluf, a Fife Domingos, Aureliano Chaves, coitadinho do Lula, esses coitadinhos, o que tá vendo esse peãozinho aqui? E o peãozinho ganhou. Então, eu não menosprezo adversário. Posso fazer uma pergunta difícil? Pode. Porque o pessoal aqui no chat pergunta bastante. Se é difícil, eu posso não saber. Claro, claro. Porque você falou dos filhos do Bolsonaro e o pessoal pergunta também sobre o Lulinha, né? Onde está o Lulinha? Qual a relação dele? Por que ele não dá uma declaração? Porque a gente não tem da boca dele alguma coisa. Ele já tem processo. Deixa eu te contar uma coisa. Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado no contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Eu já ouvi várias histórias. Você deve ter ouvido. Né? Hein? É dono disso, é dono daquilo. Eu vou te contar. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro. Sabe? Aparece um carro de ouro. E qual é a verdade? Então, deixa eu te contar uma coisa. Coisa de coração. O Roberto Tivita, o dono da revista Veja, estava no Sírio Libanês internado. Sabe? Editora... E eu fui fazer uma visita para ele. Em 2006, eles fizeram uma campanha difamatória contra o meu filho. Eu, a Marisa, o doutor Calil e a assistente do Calil, que eu queria, e eu fui, sabe, para fazer um gesto de humanidade. Sabe, desejar breve restabelecimento dele. E aí? A hora que ele me viu chegar, ele falou, obrigado, presidente, por ter vindo aqui. E a minha mulher ficou do lado fora, Marisa. A dona Marisa não gosta de mim, né? Porque eu menti a respeito do filho dela e não provei nada. Ele falou? Falou, na minha frente, na do Calil, na da assistente dele, da Marisa. Então, quando eu vejo essas barbaridades faladas contra o meu filho... Mas não ajudaria ele a falar alguma coisa? Não ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele está onde? Está na Espanha agora? Tá morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger. É o certo. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente, como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Outra coisa, Lula, que eu queria... Como você viu aí, as consequências políticas dessa investigação
elas já estão acontecendo. Eu continuo com o Gabriel Bus para saber um pouco como é que essa notícia dessa nova investigação direcionada ao Lulinha chegou tanto na oposição quanto no governo. A oposição comemora, né, Rafa? Porque vinha de marés tão difíceis para a oposição, de crises, que a abertura de uma investigação agora, na véspera da eleição, era tudo que a oposição queria para dar um fôlego, de parar de só rebater crises e agora começar a atacar, de fato, o governo de forma mais efetiva. Porque, embora a oposição ficasse falando do Lulinha, 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 não tinha algo tão recente. A gente precisa lembrar que a imagem para o brasileiro das coisas, ela se apaga muito rápido. Então, quando tem algo novo, um fato novo, isso ajuda ou situação ou oposição a surfar na onda. E agora se tem um fato concreto. Abriu-se uma nova investigação da Polícia Federal, André Mendonça autorizou, portanto, se cria aí um fato novo e a oposição vai, com certeza, usar isso nas próximas 3 semanas, tranquilamente, até que surja, claro, um novo problema para eles se preocuparem. Mas, nesse momento, a oposição comemore muito essa abertura de inquérito, porque ajuda muito a desgastar a imagem do presidente Lula. E claro que dentro do governo, dentro do PT, há uma preocupação. Não tanto necessariamente de responder, já que o presidente Lula se antecipou e já deu o tom de como vai ser a resposta, dizendo que, olha, se responsabiliza, se não vou ficar protegendo meu filho. Mas existe uma preocupação sim, porque a gente sabe, essas coisas arranham a imagem de qualquer pessoa. Se fosse outro presidente, filho de outro presidente, também arranharia. Então, o PT não é inocente nesse ponto de achar que não vai causar danos. Já há uma preocupação e, claro, está em estado de alerta. Agora, o que me chamou a atenção, Rafa, e não sei se você percebeu, é que Lula faz um contraponto ali em relação ao Jair Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro, porque ele fala assim, meu filho não vai ficar lá fora e sem vir responder na justiça. Se ele for julgado e condenado, ele vai vir aqui pagar pelo que fez. Numa referência, talvez não direta, mas bem indireta, a Eduardo Bolsonaro, que foi condenado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, mas continua aí vivendo nos Estados Unidos e não voltou para o Brasil para responder as questões judiciais todas, acabou sendo condenado, inclusive sem dar todas as respostas, porque ficou o que ele chama de autoexílio, né? Ele ficou lá fugitivo nos Estados Unidos e Lula disse que com Lulinha não vai ser dessa forma. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque Lulinha, da mesma forma que Eduardo, hoje vive fora do Brasil, né? Vive na Espanha, Lula até confirma isso, que ele mora lá atualmente, mas vai ser um ponto aí que as pessoas vão observar, porque Lula tem sido contundente desde a primeira investigação, Rafa, desde a outra lá atrás, sobre supostos repasses a Lulinha. Então, a gente vai precisar observar se o que o Lula está discursando vai ser, de fato, o que ele vai cumprir nos próximos meses, porque agora abriu-se a investigação, mas daqui para ter uma operação da PF não deve demorar tanto assim. Então, é nesses momentos, a partir do momento ali da tensão maior, que vai ser os próximos passos da investigação, é que a gente vai precisar observar se Lula vai cumprir de fato a promessa de, olha, não vou fazer qualquer tipo de interferência e mais. Se meu filho, for julgado ou vier a ser julgado sobre esse assunto, ele vai voltar para o Brasil sim para responder essas questões. Bus, misturando os dois assuntos, como você disse, obviamente a oposição vai se valer dessa investigação contra o Lulinha, mas ao mesmo tempo a gente tem esse revés na campanha de Flávio, que é a negação do PP, ele que impediu, barrou a possibilidade de que Tereza Cristina seja candidata a vice na chapa de Flávio. Com essa correria, com essa necessidade urgente de que Flávio apresente, decida um nome, você acha que vai dar tempo aí, nesse primeiro momento, de se valer disso para bater no governo, para bater no presidente Lula? Dá tempo, porque enquanto a campanha de Flávio ali, a articulação política trabalha por um nome, existe todo um marketing trabalhando também para dar vazão, né? E Flávio Bolsonaro, a direita como um todo, sempre foi muito estruturada nas redes sociais. Eles estão agora passando por mais dificuldades, porque houve uma reação dentro da esquerda de saber também se portar. Conseguiu se emplacar ali dentro da esquerda muitos nomes a Flávio Bolsonaro, como o Tari Flávio, por exemplo, que fez muito sucesso nos canais de esquerda, mas existe uma direita que soube fazer uma eleição de um presidente lá em 2018 que tinha 5% de intenções de voto, que foi crescendo e virou presidente da República. Então, existe sim espaço para as duas coisas, continuar negociando muito ativamente nesses últimos dias a
uma possível vice de Flávio e também fazer esse aceno aí de bater no Lula, principalmente através do filho dele, Lulinha. Isso principalmente, Rafa, se a gente olha a agenda de Flávio Bolsonaro, que nesse final de semana está cheio de convenções. E com certeza ele vai discursar nessas convenções, ele que participa da convenção do Tarcísio, participa aí da convenção do Efraim Filho, a do próprio Carlos lá em Santa Catarina. Então ele está cheio de convenções e com certeza ele vai abordar esse tema aí do Lulinha investigado, se não diretamente, indiretamente, para tentar relacionar o governo a questões de corrupção, por exemplo. E só para a gente finalizar, como é que você acha que, além de Lula, como ele já demonstrou na resposta, a resposta é dizer que vai tratar o caso como se Lulinha fosse uma pessoa comum, como é que você acha que esse discurso vai capilarizar dentro do governo? Porque a gente sabe que, além de Lulinha, outro nome do PT também está aí de novo nos holofotes por conta do caso Master, que é o Jacques Wagner. Olha, Rafa, a postura adotada dentro do PT tem sido a mesma entre aliados, de defesa da pessoa, mas sempre terminando a frase com o seguinte: mas ele precisa responder na justiça pelos seus atos. Tem sido assim a postura desde o início das investigações, desde quando Jacques Wagner foi alvo de operação da PF há um tempo atrás, o discurso tem sido esse: confio, acho que Jacques Wagner é um homem íntegro, mas ele precisa sim responder na justiça, vai caber à justiça e ele tem todo o direito de responder, mas ele precisa responder. Então todos os petistas têm dado esse discurso e esse deve ser o mesmo discurso adotado em relação à Lulinha, principalmente porque já vem o aval do presidente da República, né? Quando o presidente chama para si a responsabilidade de dar uma resposta já sobre isso e dar essa resposta no podcast, ele também abre precedente para que os filiados e os próprios aliados de longa data dele também deem a mesma resposta. Olha, o presidente já disse que se o filho dele tiver culpa, vai responder. Então, ele já conseguiu antecipar qualquer tipo de resposta mais atravessada que pudesse vir de um aliado mais forte, que fizesse de tudo para defender o presidente. Quando ele dá o caminho de já dar o formato do que deve ser a resposta, isso fica mais fácil. Então, o PT já tem um caminho para responder a esse caso. Agora, uma coisa é ter resposta, outra coisa é convencer o eleitor, né, Rafa? São duas coisas bem diferentes e isso vai ser um problema aí para se trabalhar nas próximas semanas. E convencer um eleitor é bem mais importante. Gabriel Bus, muito obrigado por participar com a gente hoje, sexta-feira, aqui no Agora Metrópolis. Obrigado, Rafa. Ótimo final de semana.